Dia de Fluminense versus Inter de Milão, é isso, hoje. Tudo que você tem que saber sobre esse jogo de logo mais entre Fluminense versus Inter de Milão, 4 horas da tarde, aqui no Qual Tricolor. Então eu já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e bora conosco saber tudo desse jogo. Já agradeço a vocês que estão se inscrevendo no canal. Atingimos a nossa segunda meta, né, de 2.000 inscritos aqui no canal. Só temos que agradecer a todos vocês que vêm acompanhando aqui o Qual Tricolor. Lembrando que o Qual Tricolor é um canal feito de tricolor para tricolor, então aqui você não perde nada. A gente agradece demais a presença de todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Então vamos embora falar desse jogo de logo mais, um dia especial para nós tricolores, da gente poder viver esse sonho, né? Viver esse sonho intensamente que a gente já está vivendo desde a estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund, né? Logo depois tivemos aquele jogo lá emocionante contra o Husam HD, que o Fluminense saiu ganhando, né? Tomou a virada, mas depois soube se impor e conseguiu a vitória no último jogo, aquele jogo dramático contra o Mamelodi Sundowns, e o Fluminense também conseguiu empatar ali um jogo difícil, apesar de não ter tido grande chance para ambos os lados. A grande chance que teve a equipe do Africana, o Fábio foi lá e defendeu. E agora a gente chegou nesse grande momento, que é as oitavas de finais, que era nosso primeiro objetivo, classificar o Fluminense para as oitavas de finais. E agora a gente está vivendo esse sonho. Lembrando que Botafogo foi eliminado para o Palmeiras no sábado, tá? Na prorrogação, o Palmeiras fez um golaço com o Paulinho, já foi eliminado. E no domingo, o Bayern de Munique passou o carro em cima do Flamengo. Sim, não acreditem nessa ideia aí que a mídia está vendendo, que o Flamengo jogou de igual para igual. Mano, isso não existe. Quando teve que acelerar o jogo, o Bahia acelerou. Quando teve que reduzir, reduziu. Mas assim, o Flamengo não chegou em nenhum momento a ficar perto de empatar ou de sequer virar o jogo. O Bahia passou por cima, passou o trator em cima do Flamengo, ganhou de 4-2, eliminou a equipe carioca e se classificou para as quartas de finais para enfrentar o PSG, tá? O Bayern de Munique vai enfrentar o PSG. Então, assim, Flamengo eliminado, Botafogo eliminado, os brasileiros ainda na Copa do Mundo é o Palmeiras, classificado para as quartas de finais, e hoje o Fluminense ainda na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vai disputar uma vaga para as quartas de finais contra a Inter de Milão. É um jogo muito difícil? Sim, é um jogo muito difícil, a equipe italiana é favorita, a gente não pode negar isso aqui, mas dá para sonhar. Dá para sonhar, torcedor. Dá para sonhar com uma classificação. O Fluminense tem capacidade de vencer a Inter de Milão, não é exagero falar isso. O Fluminense pode armar uma estratégia ali com o Renato Gaúcho, que pode ter surpresa nesse jogo na escalação. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, assim, eu vejo com possibilidades que o Fluminense pode vir a espetar ali a Inter de Milão, a conseguir algo ali diferente e, quem sabe, conseguir uma classificação. Não é doideira falar isso não, tá? Apesar do favoritismo ser dos italianos, né, um clube europeu, foi finalista da última Champions League, apesar de ter tomado 5-0 do PSG, mas foi finalista da última Champions, onde fez um grande jogo na semifinal contra o Barcelona. Agora vai enfrentar o Fluminense e, assim, torcedor, é hora de a gente se unir cada vez mais, fazer a festa que a torcida do Fluminense vem fazendo nos estádios, nos Estados Unidos. O jogo de hoje, que é muito importante para o Fluminense, para a sequência da temporada. O Fluminense, se conseguir essa classificação, vai conseguir arrecadar um bom dinheiro para o clube. Então, assim, é focar que dá sim para conseguir essa classificação, eu acredito. E vamos falar um pouco desse jogo, né? Falar desse jogo de logo mais, 4 horas da tarde. Já vou estar colocando aqui, compartilhando a tela com vocês, a provável escalação. A provável escalação de Fluminense versus
Inter de Milão e pode ter surpresa. Sim, o Renato Gaúcho pode vir com 3 zagueiros para essa partida, meus amigos. É isso mesmo. E a provável escalação pode ser o seguinte: o Fábio, goleiro, né? Nosso titular, nosso ídolo, Fábio, que completou 107 jogos, ultrapassando o Buffon, o goleiro que não ficou 107 jogos sem sofrer gols em partidas oficiais, é o número 1, bateu o recorde do grande Buffon, e daqui a pouco já vai estar batendo outro recorde, onde o atleta que mais atuou na história do futebol, do esporte, ultrapassando mais de 1.300 partidas, ele que é um grande ídolo. Vamos lá. Trio de zaga. O Renato Gaúcho pode entrar em campo com o Freitas, Thiago Silva e Ignacio. Thiago Silva vai para o jogo, a gente já tinha falado disso aqui. O Thiago Silva só não jogou contra o Mamelodi Sundowns porque teve um desconforto, mas se fosse um jogo que fosse mata-mata, algo do tipo, ele iria para o jogo contra o Mamelodi Sundowns, mas aí o Fluminense preferiu preservar ele para poder agora ter ele aí mais próximo ali do 100% dele, então ele vai para o jogo. O Soteldo vai estar no banco de reserva do Fluminense também. Diga-se de passagem, a equipe médica do Fluminense, o Filé, fazendo um grande trabalho aí, conseguiu colocar o Soteldo aí no banco de reserva. Se vai entrar em campo, a gente não sabe, se vai atuar, se vai ganhar algumas minutagens, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Soteldo vai estar, sim, presente no banco de reservas do Fluminense, beleza? Mas Thiago Silva e Soteldo lá presente, Thiago Silva como titular. Aí na ponta esquerda, René, e na ponta direita, Samuel Xavier. Então, com essa trinca de zaga, Freitas, Thiago Silva e Ignacio, né? René numa ponta esquerda, na ponta direita, Samuel Xavier. Primeiro volante, pode ter a surpresa aí de termos um primeiro volante aí com o Facundo Bernal, que está disputando a vaga com o Hércules, tá? Aqui na tela não está o Hércules ali, mas pode ser que seja ou Hércules ou Facundo Bernal, tá? Se vier o Facundo Bernal, não seria nenhuma surpresa, porque pode ser, pelo que a gente apurou, pode ser que o Bernal ganhe chance no lugar do Hércules, tá? Mas pode ser que o Renato mantenha o Hércules também, tá? Martinelli e Nonato ali pelo meio campo, o Martinelli como segundo volante, o Nonato ali mais no meio, tentando criar, conduzir o time ali no meio de campo, e o ataque com o John Arias e Germancano. Sim, eu acho que o Renato Gaúcho vai manter o Germancano vai entrar como titular, tá bom? Então, assim, essa é a provável escalação do Fluminense. A provável escalação do Fluminense para logo mais, tá? Então, assim, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora para falarmos da arbitragem. A arbitragem que vai ser toda de El Salvador, né? A gente vai ter os árbitros aí, os árbitros Ivan Barton, de El Salvador, assistente David Moran e Henry Pupiro. Então, assim, a equipe de arbitragem toda de El Salvador, aonde assistir essa partida? A partida vai passar na TV aberta, na Globo, né? Vai ser transmitido na Rede Globo, TV aberta, e também no YouTube Cazé TV, tá? A galera que já está assistindo aí pelo Cazé TV, lá na Cazé TV vai estar o jogo ao vivo e gratuito para todo mundo também, tá? E também o jogo vai passar no canal fechado no Sport TV e no Dizan, acho que é assim que se pronuncia, Dizan, né? Vai estar passando também o jogo lá. Beleza? Então, o jogo que vai ser no Bank of America, em Charlotte, Carolina do Norte. Então, assim, nos Estados Unidos, Bank of America Station, em Charlotte. O Fluminense já está lá, já chegou, está concentrado para essa partida de logo mais. E o horário do jogo, todo mundo sabe, aqui no Brasil, 4 horas da tarde, na Rede Globo ou Cazé TV, gratuito para todo mundo estar assistindo lá. Oitavas de finais, tá bom? E o Fluminense, que se passar de fase, vai enfrentar Real Madrid ou Manchester City, né? Real Madrid ou Manchester City. Deixa eu estar confirmando aqui, mas é isso mesmo. Mas o foco de hoje é nesse primeiro desafio, né? Que o Fluminense tem contra a equipe
da Inter de Milão. Eu vejo que o Fluminense tem capacidade de surpreender a equipe da Inter de Milão. A gente vai ter que montar aí uma estratégia. O Renato Gaúcho vai montar uma estratégia para esse jogo, né? A gente sabe disso. O Renato Gaúcho vai montar uma estratégia para esse jogo. É aquilo. A gente sabe que o favoritismo é da equipe italiana, porém, com uma estratégia ali, com uma estratégia do Renato Gaúcho, sair de peito aberto para poder jogar contra a equipe da Inter de Milão, a gente sabe que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, ele saber se defender e espetar ali nos contra-ataques a equipe italiana para poder passar de fase. Então, aqui, ó, lembrando, se o Fluminense se classificar hoje, enfrenta Manchester City ou Al Hilal. Tudo indica que o Manchester City vai passar, né? Claro, é futebol, a gente não sabe, mas a tendência é que o Manchester City passe. E nas quartas, se o Fluminense passar, enfrentaria o Manchester City. Mas vamos aguardar. Primeiro, vamos pensar na Inter de Milão, esse jogo de hoje. Vamos viver esse momento, curtir, aproveitar, porque a gente merece esse momento. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores de 2023. Foi isso que trouxe o Fluminense a essa Copa do Mundo. É uma experiência incrível isso que a gente está vivendo. Então, torcedor, eu falo para você o seguinte: aproveite, desfrute e fique atento aqui no Qual é Tricolor, porque a gente vai ter uma mega cobertura. Vamos estar reagindo a esse jogo ao vivo aqui de Fluminense versus Inter de Milão. Vou estar fazendo aqui um react desse jogo, assistindo com vocês esse jogo ao vivo. Vamos estar ali curtindo, vibrando e, se Deus quiser, buscando essa classificação para as quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você que ficou aqui conosco nesse pré-jogo de Fluminense e Inter de Milão, muito obrigado. Se inscreva no canal, tá? Vamos ter muito mais conteúdo. Muito obrigado pelos 2.000 inscritos aqui no canal que a gente atingiu. A gente só tem a agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo. A gente falou aqui, trouxemos a provável escalação do Fluminense, horário do jogo, onde você vai assistir na TV aberta Rede Globo, no YouTube gratuito Cazé TV, também na TV fechada Sport TV e na Dizan TV, né? Na canal Dizan TV fechada também, um canal de streaming. Então, assim, você não perde nada aqui no Qual é Tricolor. Qualquer notícia de urgência, vamos estar trazendo aqui. Lembrando que Thiago Silva vai para o jogo. Thiago Silva é titular hoje. Então, se você estava preocupado, querendo saber se o Thiago Silva vai jogar ou não, fique tranquilo, o Thiago Silva vai jogar. O Soteldo vai estar disponível no banco de reserva. O Fluminense que pode ter alteração no seu sistema de jogo. O Renato Gaúcho pode vir com 3 zagueiros para essa partida, está montando uma estratégia, mas isso não vai interferir na postura que o Fluminense vai ter. E o Fluminense tem que ter aquela mesma pegada, aquela mesma postura que teve contra o Borussia Dortmund. É jogo grande, é jogo onde não pode errar, tem que entrar ligado a todo momento, e eu acredito muito, estou torcendo muito, e acredito que a gente possa voltar com essa classificação para as quartas de finais, se Deus quiser, a bênção João de Deus para nos ajudar aí. E, cara, vamos desfrutar, tá? A partir de meio-dia já vamos estar aqui conectado com vocês, tá bom? E muito provável que a partir de 2 horas da tarde a gente já esteja ao vivo aqui para poder transmitir, já fazer um react desse jogo entre Fluminense versus Inter de Milão. Vai ser uma mega cobertura aqui desse jogo, tá bom? Então eu aguardo vocês aqui no Qual é Tricolor, já para se inscrever também, deixar o like, compartilhar esse pré-jogo com os seus amigos, tá bom? Com qualquer outro tricolor, compartilha para eles não perder nada de Fluminense aqui no Qual é Tricolor. Gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. Deixe os comentários o que você acha desse jogo de logo mais, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vambora, vence o Fluminense. Até daqui a pouco, vambora. E, ó, a partir de 2 horas da tarde já vamos ter muito mais conteúdo. Meio-dia também, provavelmente, a gente já vai estar iniciando uma outra live aqui ao vivo para poder falar ainda mais desse jogo. Muito conteúdo de Fluminense, então hoje você não perde nada aqui no Qual é Tricolor. Galerinha, vocês que estão aqui conosco, muito obrigado, gratidão, tá?
pré-jogo, esse grande pré-jogo aí que a gente fez aí de Fluminense versus Inter de Milão, mais uma vez aqui ó, na tela para vocês, aí ó, a provável escalação do Fluminense para esse jogo de logo mais. Beleza? Então é isso, já deixa o like, tá bom? Como vocês podem ver aí, o Fluminense pode vir aí com 3 zagueiros, tá bom? E lá na nossa aba pôster, lá no YouTube, tem uma votação, que essa votação é para vocês meio que escalar o time de vocês. A gente fez um cara a cara lá, posição por posição, então você vai lá vendo lá, vote, participe em todas as nossas enquetes que a gente faz aqui pós-jogo, enquete de diversas enquetes de termômetro tricolor, várias votações, várias enquetes que a gente faz na nossa aba post, então a gente convida você para estar participando, valeu? Muito obrigado a vocês que participaram, que estão participando aqui do Qual é Tricolor, 2K de inscritos, estamos muito felizes, também acompanha a gente nas outras redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, a gente espera vocês por lá, beleza? Tamo junto, muito obrigado por tudo e até daqui a pouco. Vambora, Fluminense! Vence o Fluminense, tamo junto e qual é, Tricolor?